Fala galera, beleza? Mais um Saúdecast começando. Hoje nós vamos trazer aqui o Dr. Paulo Mansur. Já clica e segue nosso canal, já ativa o sininho para você receber todas as notificações, porque o YouTube ele não está entregando. Então, se você coloca lá e realmente para seguir e clica o sininho, realmente você tem maior chance de receber as próximas notificações e simplesmente os próximos episódios que vêm. E já vão dar boas-vindas aí, doutor Paulo. Já é de casa, né, doutor? Sou de casa. Quarta vez já? Já é a quarta vez já Quarta vez. conosco e sempre trazendo muito conteúdo, muita qualidade, né. Se apresente novamente para nós, tem pessoas que não conhecem o senhor ainda. Sou doutor Paulo Mansur, sou médico há 28 anos, sou gastrocirurgião, endoscopista e nutrólogo, atualmente sócio-diretor da Clínica Scópia, uma clínica tradicional com 31 anos de história no Espírito Santo, nas áreas de gastroenterologia, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, exames de endoscopia, colonoscopia, pH-metria, ou seja, uma clínica completa. Estamos aí no Shopping Vitória, no Shopping Norte Sul, dentro do Hospital Santa Paula. Sou também proprietário do Instituto Longevitar, que já está atuando no mercado, mas a nossa sede fica pronta agora em abril. O Igor vai ser um convidado de honra lá, nessa inauguração. Espero que em abril esteja inaugurando, né? Onde lá eu vou exercer a minha nova paixão que eu adquiri em 2018 para 2019, que é a nutrologia e a medicina integrativa, onde hoje é o meu principal foco de atuação. É claro que eu não deixei de fazer as outras coisas, porque é uma cachaça, né? Quando a gente gosta, a gente gosta. Mas hoje o meu foco de atuação é emagrecimento e melhoria de performance, performance física, performance cognitiva. Ajudo muitos empresários, advogados nesse sentido, e, e performance sexual. E eu me apaixonei nessa área de nutrologia, não sei se eu já contei essa parte, essa história, porque eu fui fazer nutrologia somente por hobby, totalmente por hobby, para ganhar conhecimento. Eu sempre adorei estudar, eu estudo todos os dias da minha vida, foram raros os dias da minha vida que eu não estudei, e eu queria entender melhor o mecanismo, porque estava perdendo performance, todas as performances, e tinha ficado obeso, eu estava com 109 quilos. E eu lembro uma vez que eu fiz aos 41 anos um teste metabólico, e eu estava dando uma idade metabólica de 50 anos. E hoje, com quase 51 anos, eu tenho uma idade metabólica de 42. Uau, Olha que legal. bacana. E eu fui estudar para me melhorar. E acabei me apaixonando pela nutrologia, pela medicina integrativa, um pouco de ortomolecular a gente aprendeu também. E sem abandonar a medicina tradicional, que é sensacional, é a medicina curativa, que a gente fala que é a medicina da doença, né? Sim. E hoje eu atuo em todas essas áreas aí, mas automaticamente, assim, aos poucos, acaba que a gente vai migrando para aquilo que te apaixonou mais, né? E eu realmente me apaixonei mais nessa área de emagrecimento e performance. E o Legal, Instituto Longevitar vem aí para a gente poder trabalhar melhor ainda nessa área. bacana. E aí, assim, pensando dentro né, da sua busca pela parte de nutrição, né, você trabalha bastante do seu emagrecimento anabólico, né. Como que funciona? É. O emagrecimento anabólico, ele é uma expressão, eh, eu não vou dizer que foi criada pelo meu amigo e mentor, doutor Tarso Carvalho. eh, eu acredito que possa até ter sido criada mesmo, né, mas na verdade é um conceito criado pelo Tarso, um conceito que já existia, mas ninguém tinha reunido, eh, todo o conhecimento em torno desse conceito. E eu venho usando esse conceito há já mais de 2 anos, e a assertividade dentro do consultório em relação ao emagrecimento, deu um salto absurdo, absurdo realmente. Eu fico até com medo de falar números, mas enfim, eu falei até com o Tasso outro dia: "Tasso, eu tinha uma assertividade de 35%". O Tasso falou assim: "Ó, é a assertividade a média mundial na literatura médica". E hoje eu estou com uma assertividade de 77%, Uau, porque eu catalogo tudo que eu faço. E 77% dos meus pacientes estão tendo o que a gente preconiza no emagrecimento anabólico, que é o emagrecimento duradouro, é o emagrecimento saudável. E em que esse conceito se baseia?
Emagrecimento anabólico não quer dizer que eu vou te dar anabolizante para você ficar fortão. Emagrecimento anabólico significa que você vai emagrecer sem perder massa muscular, sem perder massa óssea e, além de conservar a massa magra, se você estiver precisando ganhar mais massa magra, nós vamos te ajudar a ganhar essa massa magra, porque existem várias estratégias anabólicas. Inclusive, mas com certeza não é só isso, ou com o uso dos anabólicos, das medicações anabólicas. Então, anabolismo quer dizer ganho de massa magra. Ganho de massa, inclusive você pode fazer anabolismo de gordura, ganho de massa gorda, mas no nosso caso é o ganho de massa magra. E se precisar, porque inclusive está na bula das medicações, o uso on-label, não é off-label, para você ganhar massa muscular nos pacientes queimados, nos pacientes idosos que perderam massa muscular, nos pacientes que tiveram um período prolongado de internação, nos pacientes obesos que viraram sarcopênicos. A gente diz que a obesidade é uma doença que leva à sarcopenia, Uhum. no sentido de que aquele paciente parece ter uma massa muscular muito forte, mas quando você faz a bioimpedância nele, você detecta, na imensa maioria dos casos, que ele tem uma enorme desproporção entre massa gorda e massa magra. Então, ele é um sarcopênico funcional. Então, se eu precisar, no processo de perda de peso, lançar mão de uma medicação anabólica, que não é o mais comum, a gente tem que lançar, a gente tem que parar com esse preconceito. Então, esse movimento do emagrecimento anabólico é mais do que uma forma de trabalhar, um conceito, que é o segundo conceito mais importante dentro do meu consultório hoje. Isso é também uma bandeira que o Tasso, através da Integrative Academy, que eu faço parte com ele, e através de mim aqui em Vitória, eu sou o braço dele aqui em Vitória, nós carregamos essa bandeira, que para emagrecer de forma saudável e duradoura, você precisa ganhar, melhorar, preservar a sua massa óssea e a sua massa muscular. Bacana. Eu tô ganhando massa magra aí, tô Ah, perdendo você é tô fera, bicho. perdendo, tô perdendo a massa gorda aí, Você já tá com a composição corporal melhor, tô melhor da última vez que eu vim aqui. tô Eu cheguei e vi isso. aí agora eu tô malhando, agora tá um nutricionista ali que pega no meu pé, O cara entendeu. tá namorando com a nutricionista, bicho. Ah, mas O cara é é muito cheio de segunda estratégia, intenção. estratégico não, é Você estratégia. não paga nem consulta, né, cara? Pela. Entendeu? Não, ainda faz comida pra mim, é a melhor coisa, né. Faz pra Tá quê? certo, tá certo. Eu, se eu Entendeu? fosse uma nutricionista, eu ia querer namorar com você também. Ah, mas que isso, que isso. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre polêmica, né? Ai. Polêmica! Não é João Kleber, não, que fica aí. Ah, não, pera. Não, a gente vai soltar logo polêmica. Os implantes, né? Os implantes. A gente teve aí passamos por um período aí de alguns dias, né? De proibição dos implantes. Fala pra gente qual é a sua visão, como é que tá a relação hoje, né? Com o que foi determinado aí pela Anvisa e os órgãos competentes. Então, a Anvisa, na minha opinião, agiu muito corretamente quando fez uma proibição temporária, preventiva, do uso dos implantes. Ela falou 90 dias, mas ela foi muito ágil em buscar as informações. Houve um amplo debate no Congresso, onde todas as partes participaram. E eu acho que a Anvisa, com as informações que ela tinha naquele momento, eu não estou aqui julgando se as informações estavam corretas ou erradas. Sim. Eu estou julgando, quem sou eu para julgar? Eu estou falando que a Anvisa, com aquilo que ela tinha em mãos naquele momento, ela não estava errada em proibir preventivamente os implantes hormonais. Os implantes voltaram a ser liberados e com ressalvas. E quais são essas ressalvas? As mesmas que sempre existiram para o uso dos hormônios. A gente não pode usar hormônios para quem não tem indicação, ponto. É óbvio, porque quem faz diferente não é médico. Sim. E a gente não pode usar hormônios para uso estético, ponto. Óbvio. Agora, a gente tem que lembrar também
que o paciente que está em desarmonia hormonal, que está em desequilíbrio hormonal, tá? Que está com déficit hormonal, falando várias expressões sinônimas aí para a gente poder entender bem do que eu estou falando. O paciente que está assim, a partir do momento que ele faz uma reposição hormonal, e quando a gente fala de reposição hormonal, é o uso do hormônio bioidêntico. Esse reequilíbrio vai fazer com que ele emagreça de forma mais rápida e saudável, vai fazer com que ele ganhe massa muscular de forma mais eficiente, desde que ele esteja tendo alimentação, suplementação e treino e sono corretos. Então, vai acelerar esse ganho de massa muscular, essa perda de gordura. Isso tem uma consequência estética legal, dentro dos padrões estéticos que hoje Sim. a sociedade preconiza, vamos dizer assim. Então, não é que a gente, quando usa um implante hormonal, está usando com fins estéticos, mas a estética acaba, em muitos casos, vindo. Agora, Igor, uma coisa é fato: o uso do hormônio tem que ser na mão de quem entende muito disso e quem que realmente. Quem entende muito disso é o endocrinologista? Olha, o endocrinologista tem todas as ferramentas para entender muito disso, mas é só ele. É o nutrólogo? O nutrólogo tem todas as ferramentas para entender muito disso, mas são só esses dois? De jeito nenhum. Sim, E muitos nutrólogos e muitos endocrinologistas não gostam disso, então não vão procurar se atualizar, sim, porque o hormônio mal utilizado pode sair bem pela culatra essa questão da estética. sim. Porque se eu estou falando que uma harmonização hormonal ajuda indiretamente em você conseguir uma estética melhor, eu também estou dizendo que o mau uso do hormônio vai te desarmonizar e piorar mais ainda a sua estética. Imagina você, Igor, indo lá comigo e eu te propor um implante hormonal para te ajudar em A, B ou C, a indicação estava correta, mas a dose eu erro. Aí Uhum, você volta para assim: "Paulo, eu tô todo inchado, tô com espinha e tô caindo cabelo". uhum. Cara, você vai ficar muito chateado comigo. "E Sim, aí, que beleza que eu te dei? Eu estraguei a que você já tinha". sim. Então tem que ter muito cuidado. A proibição, ela privou muitos pacientes de, continuarem o tratamento deles. Cara, eu tive muitos pacientes, principalmente mulheres, que tratam comigo de menopausa, de endometriose, homens, vários homens, que tratam comigo de hipogonadismo, que ligaram desesperado: "Paulo, você tem os meus aí?" Eu falei assim: "Cara, eu até tenho, mas eu não posso usar". E a gente não ia usar, não ia usar mesmo, porque eu não, graças a Deus, eu aprendi que a gente não bota todos os ovos numa cesta só. Exato. Mas, graças a Deus, houve um amplo debate e foi liberado novamente os hormônios, e aí veio, com uma roupagem de várias, observações. Essas observações já existiam, então não tem nada de novo, gente. Os implantes estão liberados para uso correto quando precisa, tá. E eu acredito que essa briga vai acabar. Só para finalizar, eu sei que eu já falei muito, mas olha só, quando proibiram os implantes, eu falei assim: "Olha, não é o implante que tem que ser proibido, é o médico que faz mau uso do implante que tem que ser proibido de exercer a profissão dele". Sim. Porque se for seguir nessa lógica, a gente poderia falar assim: "Ó, tô sabendo que tem umas cidades aí do Brasil afora, que tem muito cirurgião operando vesícula sem ter pedra na vesícula, porque é uma cirurgia simples, que paga direitinho, e se não tem pedra é mais fácil ainda". Ah, beleza. Aí qual seria a lógica? Olha, vamos fiscalizar esses caras e vamos tirar o direito deles exercerem a medicina, se for até o caso. Mas não vamos fazer isso não, vamos proibir de operar vesícula. Aí quem tem pedra na vesícula, quem tem vesícula Sofre. inflamada, não pode mais operar. Gente, não tem lógica proibir o implante. Tem lógica regulamentar, não é nem regulamentar, vigiar quem está fazendo propaganda errada, quem está prometendo sonho que não existe, quem está dizendo que existe chip da beleza. Aí você vai me perguntar: "Mas Paulo, você não falou que com a harmonização hormonal a gente sim pode ficar com a composição melhor?" Sim, mas não era esse o objetivo como principal.
É um ganho secundário, no Um ganho caso. secundário. Você sabe de onde surgiu o chip da beleza? Como que surgiu? Chip da beleza surgiu de uma expressão da Hebe Camargo. Olha. A Hebe, não sei, não lembro em que ano, há muitos anos atrás, ela foi tratar em Salvador com o doutor Elcimar Coutinho, que é um médico brasileiro falecido, que um grande pesquisador científico, um médico respeitado e cultuado mundialmente, Elcimar Coutinho, e ele tinha desenvolvido o implante de gestrinona. E a gestrinona ela tem indicações. Tratar a endometriose, que, se eu não me engano, foi esse o caso da Hebe. Tratar hipermenorréia, que é aquela mulher que menstrua demais, menstrua 10, 12 dias por mês. Para tratar miomatose. Enfim, ele tem as indicações dele. Eh, e quando ela colocou o implante, ela foi dar uma entrevista, se foi, não lembro se foi o Jô Soares, não sei se, não lembro, elogiar o corpo dela. Aí ela falou assim: "Menina, eu botei um implante que é o chip da beleza". Por quê? Porque a gestrinona, de fato, ela é anabólica. Então ela ajuda a ganhar massa muscular, ela ajuda a queimar gordura. Mas é em todo mundo? Não. Eu já vi paciente ganhar gordura por causa da gestrinona. Já. Então, assim, não é nada de chip da beleza, mas em algumas mulheres, vamos dizer, um bom percentual das mulheres, quando usa gestrinona com com o com o intuito correto, que é a endometriose, hipermenorréia, elas acabam tendo esse ganho secundário. E a Hebe foi falar essa Hum, expressão. E aí, infelizmente, muitos médicos começaram a usar essa expressão para vender algo e vender algo até inclusive mais caro do que deveria ser. Não, desculpa, mais caro deveria ser, cada um bota o preço das suas coisas no que sim. quer. Mas, na verdade, alguns médicos usaram essa expressão de forma inapropriada. E daí surgiu toda essa briga, porque falar que não tem estudo sobre implante, nossa, é uma loucura. Tem estudo do implante desde a década de 40, meu amigo. Tem estudo de implante, pipocou estudos de implante desde a década de 40, década de 60 já tinha muito. Falar que eles não têm efeito, é só você conversar com as pacientes. Eu nunca fui de fazer muito implante, o mês que eu mais fiz implante em paciente foram 8 implantes, então eu não tenho uma média, eu não tenho, o implante não é um carro-chefe dentro do meu consultório, Sim. mas eu vou falar para você, nesses 3 anos que eu faço, eu tenho um ou 2 pacientes que não ficaram tão satisfeitos. Todos os outros Hum, pacientes ficaram muito satisfeitos, porque eu usei da forma correta. sim, Ah, teve sim. efeito colateral bom? Que bom que teve. Mas é justamente isso, né, eh, as pessoas elas, por questões até comerciais, né, o tipo da beleza vende o rótulo, né, e aí entrando dentro daquela seara de você falando dos maus profissionais, que se aproveitam, que, né, trabalham às vezes de uma forma, não ética, que foi um dos quesitos que fez com que bloqueasse, né, tivesse o implante, né, proibido. E realmente os efeitos, né, secundários podem existir, mas o negócio é a promessa que eles faziam, né. Exatamente. Eh, e houve por parte das pessoas que fizeram a denúncia, que brigaram contra, das sociedades médicas que fizeram isso, houve assim, eu vou chamar de ingenuidade, para não dizer hipocrisia, porque eu acho que hipocrisia não chega a ser tudo isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos dar um exemplo de uma droga que eu amo, que é a semaglutida, o famoso Ozempic, o Wegovy, eh, eu amo o uso da semaglutida. Eu adoro usar com os pacientes que têm indicação. Mas na bula da semaglutida nos Estados Unidos é obrigado a colocar que a semaglutida, ela tem restrições para paciente que tem histórico familiar de câncer de tireoide, é obrigado a colocar que a semaglutida pode gerar perda de massa muscular. No Brasil, não é obrigado isso, a bula vem sem essas indicações, a semaglutida é usada indiscriminadamente, sem receita médica, a canetinha que é cara, muitas vezes com
canetas contrabandeadas e com produto falsificado, porque não precisa nem de receita. E nenhuma dessas sociedades briga contra isso. Tá. De falar assim: olha, a semaglutida, temos que regulamentar a semaglutida. Nenhuma deles brigou contra isso. E por que que não brigou contra isso? Por que que resolveu brigar contra o implante de gestrinona, o implante de testosterona e outros implantes afins? Tá? Então mas ó, não tô falando mal de semaglutida não, tá? Tem esses problemas e a gente tem que saber o paciente que pode usar. Tem o paciente que pode, tem o paciente que não pode. E a gente tem que monitorar o paciente. Eu tô aí com pelo menos uns 50 pacientes usando semaglutida e tirzepatida, que é o Monjaro, nesse momento. E você vê, assim, hoje o aumento pela busca, é igual a gente estava falando num podcast anterior, né, os atalhos e tudo mais, para as pessoas que às vezes não têm a indicação, né, Uhum, do profissional. exato. E aí como que você vê hoje esse cenário? Eu vejo esse cenário, o cenário é do ser humano buscar esses atalhos, né, tá. Olha, o que chega para mim de amigo, colega médico, tá, até colega médico, e eu, assim, eu entendo perfeitamente, eu não acho que a pessoa, eu não acho que ela perdeu valor comigo porque fez isso comigo não, de chegar assim: "PH, me prescreve aí o Ozempic, me fala como que usa". Eu falo assim: "Não, cara, o que que você acha?". "Cara, eu acho uma droga excelente, mas talvez não seja a sua indicação. Então primeiro vamos ver se essa é a melhor indicação para você. Existem drogas muito interessantes e muito mais baratas, que talvez seja uma indicação melhor para você". Isso é o ponto um, tá. E o ponto 2, tem que usar de forma monitorada, porque simplesmente ir na farmácia comprar uma caneta de Ozempic, se você pode pagar por ela, porque realmente ela é cara, isso você está pegando um atalho. Se você Sim. não está trabalhando os outros pilares da sua saúde, não vai funcionar. Você não vai fazer emagrecimento anabólico, muito Uhum. pelo contrário, você vai fazer emagrecimento catabólico, que está na bula do Ozempic lá nos Estados Unidos, e você não vai consertar. Imagina que os 7 pilares é como uma roda. Não adianta você tá um item dessa roda, um lado dessa roda tá com o pneuzinho cheio, do outro lado tá murcho. Vai Sim, rodar quadrado. exato, exato. E aproveitar que daqui a pouco o manga tá chegando aí também. Meu Tá grande chegando amigo. aí o manga. Rapaz, você sabe que eu e o Manga temos um negócio aí pra lançar, vamos lançar um negócio junto, um negócio bravo, tá? Daqui a pouco vai gravar com a gente. A junção MM, você já ouviu falar da junção MM? É. É, a junção MM, é o MM que não engorda. Manga e Mansur é o Aí, MM que não engorda, muito pelo top. contrário, Mangue é o MM que te emagrece com saúde e responsabilidade. Legal. Bacana que vocês se conheceram lá no evento Shape, né? No evento Shape, que foi organizado por você, o próximo é em março ou abril? Massa. Março, né? Rapaz, não coloca na primeira semana de março, não, que Não, eu tenho é evento que dia eu já. 20, Top. 22, Ah, 22 de março. já tô lá, fica tranquilo. Já tô lá. E vai estar perto da inauguração do Instituto Ô, Longevitário. maravilha, hein? Isso é legal. É. E o bacana é isso, né? Você trabalha ali, né? Além da questão do emagrecimento, né? Anabólico, trabalhando todos os outros pilares, né? De uma vida saudável. Vida Fala saudável. um pouquinho pra gente sobre os pilares. Os pilares é como eu sempre falo para você, os pilares é a minha grande paixão, é outra coisa que eu aprendi, adaptei, não vou dizer aprimorei, porque a gente está em constante aprimoramento, Sim. mas eu aprendi com meu amigo e mentor Tasso Carvalho, e a gente vem desenvolvendo junto cada vez melhor esses 7 pilares, e você sabe que hoje eu falo que é 8. Então os pilares eles são a sua alimentação, então, dentro desse pilar, você tem que avaliar se a paciente às vezes o paciente só come coisa boa, mas come na hora errada. Às Quantidade. vezes ele não come na hora errada, nem na quantidade errada, mas só come comida errada. O segundo pilar é a atividade física. Às vezes o paciente não é um sedentário, ele caminha 40 minutos todos os dias. Mas será que caminhar 40 minutos todos os dias é a solução, é a estratégia de atividade física que ele está precisando naquele momento? Dificilmente vai ser. Aí vem o terceiro pilar, que é a saúde do seu intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro e dali começam praticamente todas as doenças. O quarto pilar, que é a qualidade do seu sono, onde
nossa sociedade com muita internet, muito barulho, muita luz, muito compromisso social, esse pilar está estragado em 90% das pessoas. Depois vem o pilar emocional, que é que a gente chama de estresse e ansiedade. A gente tem como modular. Eu não quero que meu paciente fale que o estresse dele é 1 e a ansiedade dele é 0. Isso não existe. Mas eu quero que ele fale que é 5, 6, tá? Então a gente tem que aprender a ajudar o paciente nesse pilar emocional. Depois tem o sexto pilar, que é o pilar energético, que é a saúde mitocondrial. É um pilar que demanda mais conhecimento técnico realmente para tratar. Não é um pilar que a gente consegue tratar somente com conversa, com estratégia de atividade física. Uhum. No pilar saúde mitocondrial, que é o pilar energético, a gente tem muita técnica para tratar isso daí e tem que ter muito cuidado para não bagunçar mais o que já estava bagunçado. E o último pilar dos 7 pilares de consultório, que é o pilar da harmonização hormonal. E quando a gente fala do pilar da harmonização hormonal, a gente não está falando só de hormônios sexuais. Aliás, muitas das vezes, os hormônios sexuais são os que estão menos importantes ali para ser harmonizados. Tem que lembrar que vitamina D é um hormônio, que a melatonina é um hormônio, aliás, é o grande maestro da nossa orquestra hormonal. Eu falo que os nossos hormônios são uma orquestra filarmônica. E a melatonina é uma grande é o maestro dessa orquestra. A gente fala do GH, a gente fala do cortisol, da testosterona, do estradiol, mas o estradiol não é hormônio feminino? Não. Estradiol, progesterona, testosterona, prolactina são hormônios de ser humano. Eles têm no homem e na mulher, na quantidade correta em cada um. Então a gente tem que pensar em todos os hormônios como uma orquestra. E o último e oitavo pilar, que eu não fico abordando no consultório, até porque é o pilar que eu quero mais trabalhar em mim mesmo, que eu quero mais recuperar em mim, que é é a conexão com Deus. E a gente, nessa vida corrida, a gente vai deixando duas coisas muito importantes que eu fico muito chateado comigo quando eu percebo que eu deixei um pouquinho de lado. E aí eu brigo comigo mesmo, que é a nossa conexão com Deus, a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa crença e estudar, gente, estudar sobre Deus, estudar sobre fé é importante. A gente não melhora, eu não melhoro como médico porque eu estudo todo dia, então eu também tenho que estudar sobre fé, sobre Deus, eu tenho que estudar isso. Sim. E a segunda coisa que eu poderia botar como nono pilar, né? Família. Cara, eu fico chateado quando eu lembro, quando eu falo assim: "Caramba, tem 15 dias que eu não vejo meu pai e minha mãe". Minha família, eu, minha esposa, meus filhos, a coisa tá muito harmonizada lá em casa, mas às vezes eu fico assim, por viajar demais, por trabalhar demais, eu chego a ficar 15 dias sem ver meu pai e minha mãe. Esse final de semana, por exemplo, eu não os vi. Eu Uhum. fico chateado comigo, a culpa não é deles não, a culpa é nossa, a culpa é do filho, a Sim, culpa é do filho. é isso aí. E é muito importante, né, ter o equilíbrio, né, em todas as áreas da vida, né. É muito importante ter Muito equilíbrio. importante. Um dos meus gurus é Paulo Vieira, né. Ah, ele é fantástico, né. Paulo Vieira é sensacional. Ele tem um livro que é Os 12 Princípios para uma Vida Extraordinária. Aí ele bota lá, sem vergonha nenhuma, financeiro é um princípio, Total. sua saúde é um princípio, a sua profissão é um princípio, mas a sua família é um princípio, seus amigos, social é um são Sim. os 12 princípios para uma saúde extraordinária. Aliás, gente, o livro que eu estou escrevendo, que são os 8 pilares para uma saúde extraordinária, ele é inspirado nesse livro, Os 12 Princípios para uma Vida Extraordinária, mas eu falei pessoalmente com Paulo Vieira, no último encontro que eu tive com ele, que foi no PCE, Programa de Crescimento Empresarial, e ele não só concordou, como me deu apoio de dar o nome do meu livro como os 8 pilares de uma saúde extraordinária. Não é plágio, é só inspiração. Vamos então, assim, falar um pouco aí sobre vamos detalhar um pouquinho mais sobre cada pilar, falar um pouquinho mais. Vamos começando aí sobre o pilar do primeiro pilar. Na verdade, me pergunta o pilar que você acha que você está precisando de mais ajuda. Você, todo mundo precisa Eu, de ajuda em algum pilar. cara, eu acho que da saúde, né, Não, do pilar dos dos meus 8, pilares da dos saúde, 8. dos 8. Cara, na atividade física eu tô bem ruinzinho. Atividade física. Aí eu pergunto para o meu paciente: "Você está precisando de quê?" Aí meu paciente fala: "Emagrecer". Não, no meu caso é regularidade, né.
fazer de forma mais séria, regular, disciplina, ter disciplina. Você sabe quem eu gosto de indicar livro, né. Aí eu indico um livro chamado Hábitos Atômicos, para você, desenvolver ali ele vai te dar 20, 30 ferramentas. Se você pegar 2, 3, já tá bom demais. Atividade física é um hábito, Sim, é um hábito. Então, a atividade física, ela é obrigatória. sim. Mas falando especificamente do pilar atividade física, as pessoas me perguntam: "Qual é a melhor atividade física?" Eu vou responder: a melhor atividade física existe, é a musculação. Mas como assim? Você vai fechar que é a musculação? Sim, é a musculação. Todas as pessoas precisam fazer pelo menos 3 vezes musculação por semana. Não importa qual é o objetivo dela. A musculação, a preservação e o ganho de massa muscular é o que vai mais te ajudar no processo de emagrecimento, é o que vai mais te ajudar na conservação saudável desse emagrecimento, é o que vai te dar mais imunidade, é o que vai mais melhorar o seu cognitivo. E, gente, principalmente, isso tem muitos artigos na literatura provando isso. Um corpo saudável do ponto de vista muscular é o que tem maior resistência a doenças na terceira idade. Verdade. E qualidade de vida na terceira idade está diretamente relacionado à sua força muscular. Veja bem, não é ser musculoso, é ter um músculo que funcione direito. Sim, E nem sempre um homem muito musculoso é um músculo que funciona direito, e a gente tem como provar isso. verdade. E o pilar da alimentação? A alimentação. O pilar da alimentação é aquele que, eu gosto de estar sempre junto com a minha nutri, né. Eh, que dentro do meu consultório eu dou muito a estratégia e as coisas que a pessoa tem que tirar, não tirar da alimentação. Eu não falo que tem que tirar nada. Nem o trigo e o leite, que muitos dos meus colegas da integrativa falam que tem que sair, não é bem assim, não é bem assim. Mas é fato, está provado na literatura que o trigo realmente é um alimento inflamatório, que o leite, menos que o trigo, principalmente o leite que tem a caseína do tipo A1, porque nós já temos aí o leite com a caseína do tipo A2, ele é um alimento inflamatório, ok, tem na literatura isso. Mas eu principalmente tento mostrar para o meu paciente de diminuir o ultraprocessado, diminuir, tirar da alimentação dele suco, que suco é um concentrado de frutose, coma a Uhum. fruta, tirar o açúcar, alimentação nas horas corretas. Tem paciente meu que chega comigo achando que é correto jantar às 22h. Entendeu? Então, o pilar alimentação tem muita coisa, foi o capítulo do meu livro que deu mais página, tem muita coisa, mas o pilar alimentação, a gente trabalha lá na minha equipe a 6 mãos, eu, a nutri e a psicóloga. Não dá para trabalhar sozinho com pilar alimentação não. Ah, porque aí entra a questão dos hábitos, né, às vezes você vem os maus hábitos, e aí você vem condicionando o seu psicológico, as suas rotinas, o seu paladar, né, Aí existe muita várias coisa, né. coisas. Existe as compulsões alimentares, que a nutricionista e a psicóloga vão ter que trabalhar. Existe o paladar infantil, que a nutricionista e a psicóloga vão ter que trabalhar. Por que que eu estou falando da nutricionista e psicóloga? Porque eu não sou capacitado para trabalhar nessa forma. Eu não tenho essa capacitação. Então eu preciso de um time completo. Por isso que eu estou cada vez mais aumentando o meu time lá, para a gente poder atender da melhor forma. E aí volta o hábito atômico novamente. Tem uma estratégia muito interessante. A pessoa fala assim: "Ah, doutor, eu não consigo ficar sem colocar açúcar no cafezinho". Aí eu falo assim, antes eu falava assim: "Cara, se você gosta de café com açúcar, você não gosta de café. O gosto do café com açúcar é totalmente diferente, Total. totalmente diferente. Então não é de café que você gosta". Eu não uso mais essa estratégia. É, Não, eu falo assim: "Ó, cara, você quer parar de tomar café, sem açúcar com açúcar? Não compre açúcar para sua casa". você "Ah, mas e quando precisar adoçar alguma coisa?". "E quando que a gente precisa adoçar alguma coisa?". "Ah, mas que o suco tal eu não gosto sem açúcar", "então não toma esse suco". Ah, simples assim. No se não hábito existisse o açúcar, né, é, é mesmo. no Hábitos Atômicos você, tem uma forma muito legal lá.
torne o hábito ruim difícil e torne o hábito bom fácil. E aí parece, não, mas falar é fácil. Não, mas é fácil fazer isso. Ó, pensa direitinho. Se o problema para você está sendo ficar assistindo televisão até tarde da noite, por que que você não combina com quem vive com você e não tem esse hábito ruim de sumir com o controle remoto depois das 8 horas? Esconder. Não ter televisão no quarto. Tirar a televisão do quarto. Por que que você não... Ah, eu vou substituir por quê? Porque de 8 às 10 eu queria ficar... É, porque o cara começa a assistir televisão às 8 e para 1 da manhã, né? Faz um hábito bom. Coloca um livrinho do lado ali. Você está sem o controle remoto, você dificultou o hábito ruim Exato. e facilitou o hábito bom. Tô dizendo que você vai pegar aquele livro e vai todo dia ler um pouquinho, não. Mas ele tá ali. Você sabe que o livro é bom, alguém te indicou. Aí um dia você lê 3 páginas. No outro dia você lê 5 páginas. Daqui a pouco você tá vendo, toda noite você tá lendo 25 páginas do livro. Aí acabou, você virou leitor. Porque fica no automático, né? No É automático, igual, hábito. exatamente. Porque, por exemplo, lá em casa eu não compro açúcar. Eu não compro. Não Perfeito. compro. Então, assim, café eu não tenho muito hábito de tomar, mas quando eu tomo, pra mim já é normal tomar sem açúcar. Normal. Porque eu já não compro açúcar, eu vou tomar um suco, eu tomo sem açúcar. Eu bato, espremo limão, gosto muito de limão espremido. Top. Igual espremido, pá, vou bater um maracujá, é açúcar da fruta, da própria fruta. Lá em casa eu Até não suco de limão fica gostoso sem açúcar. não, Sabe como? Faz com água com gás. fica, Geladinho. fica top. Fica Cara, top, fica muito mais gostoso que botar açúcar. fica top demais. Fica muito mais gostoso. Abacaxi, gosto muito de abacaxi também. Abacaxi já é doce pra Nossa, caramba, não tem a menor necessidade de botar melancia, açúcar. nossa, melancia é bom É demais. bom. É bom demais. Na verdade, o açúcar foi uma invenção ruim, né? Cara, você para pra pensar, que no mundo, o que faria falta no mundo se o açúcar do mundo não existisse? Hum, Não ia fazer falta nenhuma. Seria muito melhor, nós seríamos muito mais. Ó, gente, o açúcar não é o único vilão, não, tá? O vilão, outro livro que eu gosto de indicar, hum. é O Poder da Autorresponsabilidade. O Exato. vilão somos nós. É isso aí. Quem vai lá e bota o açúcar no copo, na xícara, somos nós. É isso aí. O vilão não é nem quem produz o açúcar, não. Ele tá Uhum. fazendo algo dentro da lei, é o negócio dele, tá vendendo, compra quem quer. É aquele velho ditado, né? O veneno só funciona se você tomar. Só funciona se tomar. Ninguém tá empurrando veneno pra você. E Exatamente. não é só o açúcar que é vilão, não. Tem muito Uhum. vilão dentro da nossa casa. Tem muito, muito. Pensando agora o pilar, fala um pouquinho sobre água. A água tá aí dentro do pilar saúde intestinal, tá dentro do pilar saúde mitocondrial, tá dentro do pilar alimentação. Ó, a água, né, eh, tem uma conta que a gente fala, 30, 35 ml, mulher 30, homem 35 ml de água vezes o quilo de peso. Então, se a pessoa tem 50 quilos, 50 vezes 30 para a mulher, 50 vezes 35 para o homem. Se a pessoa faz atividade física, e aí é até engraçado eu falar se, né? Gente, é obrigação fazermos pelo menos 180 minutos de atividade física por semana. Mas a pessoa faz atividade física, então já aumenta mais 5 ml, 35 para a mulher e 40 para o homem. E se é aquele dia muito calorento, que é muito comum aqui em Vitória, aliás, a Sim. gente nem está tendo calor atualmente, É, está bem fresquinho esse tempo. chovendo, né? É, mas se é aquele dia muito calorento, se é verão, a gente aumenta mais 5 ainda. Então, eu já uso a regra dos 40 ml para mim, 40 ml vezes o meu peso, tá? Eh, porque você tem uma margem aí que você pode tomar bem mais água, Sim. mas tudo em excesso faz mal. É. Mas água tem uma margem grande, tá, gente? Dá para tomar aí quase o dobro do indicado, que você ainda vai estar tranquilo, tá? As pessoas acham que se tomar muita água vai reter líquido. É É o o contrário. contrário. Porque quando você toma muita água, você aumenta a filtração do seu rim. O seu rim acelera a filtração e fica jogando as toxinas fora de forma mais rápida. Então você desincha. Quando você toma pouca água, você fica inchado, você retém líquido. É, né? E as pessoas fazem o contrário, justamente por falta de informação. Falta de informação. Falta de informação. E da saúde intestinal? Saúde intestinal. O intestino, nossa, graças a Deus que a saúde intestinal é o pilar, é o melhor pilar para mim. Cara, não é fácil cuidar da saúde intestinal.
porque existe inclusive uma corrente aí que vem provando, aí a sua namorada acho que pode falar até melhor do que eu nesse quesito, as nutricionistas entendem muito de intestino. Eh, pois é, ela tá aqui, Tá tá aqui, gente, ela tá podia ali, sentar aqui do nosso podia lado. sentar, tá com Mas a Wi-Fi saúde ali. saúde intestinal, quando a pessoa se torna disbiótica, que é a alteração da flora bacteriana, mudar a flora bacteriana natural, saudável do indivíduo e transformar ele numa flora disbiótica. Eh, parece, espero que a ciência prove que isso está errado, mas parece que a disbiose ela é irreversível. E o que que causa a disbiose? Muito do que a gente já falou aqui agora. Ultraprocessados, excesso de açúcar, bebida alcoólica, refrigerantes, até excesso de suco, porque tem um excesso de açúcar ali, pode levar à Uhum. desbiose. Alimentos inflamatórios em excesso, então não é pecado não, tá, Igor, você comer aquele pãozinho de vez em quando, vai numa boa, sem problema. De você comer seu macarrão de vez em quando, de você comer seu queijo, seu iogurte inclusive é muito bom, os lácteos Lactose. fermentados. Mas não pode exagerar, que são alimentos considerados mais inflamatórios, né? O açúcar é inflamatório, o excesso de cafeína é inflamatório. Nós temos alimentos desinflamatórios. Então, eu tenho por hábito, eu tomo 500 miligramas de cúrcuma todos os Excelente. dias, para me dar o luxo de vez em quando, comer o meu pãozinho. Inclusive tem um artigo que eu li semana passada e eu apresentei ele online num grupo que a gente tem um encontro, mais de 60 médicos, a gente se encontra uma vez por semana online, toda quarta-feira à noite, e a gente discute casos clínicos, e eu apresentei esse artigo, muito legal, mostrando que realmente, para quem, por exemplo, do trigo, né? Para quem não é celíaco, para quem não é sensível ao glúten, aqui tem doença celíaca, Uhum. que esse não pode de jeito nenhum. Tem o paciente que é sensível ao glúten, mas ele não é celíaco. Esse também praticamente não pode o trigo. Mas tem aquele paciente que o excesso de trigo, somente o excesso vai fazer mal para ele, vai fazer ele ficar inchado. Esse paciente, se ele diminuir o trigo e tomar uma cúrcuma, empata. O trabalho mostrou que a ação inflamatória do trigo nesse paciente que não é celíaco e não é sensível ao glúten, a cúrcuma combate aquela inflamação empatando. Aí Hum. eu falei assim: "Nossa, eu venho fazendo certo há um tempão", e era intuitivo. Agora tá aqui o artigo que prova que eu estava certo. Eu tomo 500 miligramas de cúrcuma todos os dias. Eu tomo em forma de cápsula, mas eu também tenho o tempero cúrcuma lá em casa que eu uso para tudo. Não, eu gosto da cúrcuma. Eu antigamente tomava aquele shotzinho, né, com limão e tal, Eu e tomava também, mas é muito é ruim, né. é ruim pra falar. É ruim. Mas quem gosta, gosta. Toma, que bom. É um shotzinho de Aí limão com cúrcuma, eu ainda tacava eu própolis colocava própolis também e limão, própolis, cúrcuma e e creatina. creatina. É top, né, vamos ser sinceros. É, não, lógico. Falando do ponto de vista de saúde é Mas top, lógico. mas a cúrcuma estraga o gosto ali naquela hora ali, mas tudo bem, então eu uso a cúrcuma de outras formas. Aí eu como, tipo, tomo de boa, assim, só que hoje, assim, eu procuro colocar mais tempero na comida. É, Então como eu faço muito frango, eu normalmente eu tempero com a cúrcuma e tal. mas aí eu vou dar uma dica. Hum. A cúrcuma pra ela ó, sua namorada se quiser intervir e falar assim: "Ó, Ah, falou besteira", fala que eu aí falei é. besteira logo que a gente corrige no ar. Manda lá. A cúrcuma, ela tem que ser ativada pela piperina, que é a pimenta do reino. Uhum. E aí o ideal era você, por exemplo, para cada 500 miligramas de cúrcuma, você ter 10 miligramas, de 10 a 20 miligramas de piperina. No tempero que a gente faz em casa, é bem simples. Hum. Você vai lá na Vila Rubim, compra cúrcuma e pimenta do reino. Num terceiro frasco, você coloca para cada 5 colheres de sopa de cúrcuma, você coloca uma colher de chá De de pimenta do pimenta reino. do reino. Aí vai ter a pessoa assim: "Não, mas eu não posso com pimenta do reino, que o meu intestino", é muito pouquinho. Aí você faz aquela mistura e vai virar a chamada, o gengibre também é muito bom, o gengibre também ativa a cúrcuma, né. Aí bacana, o gengibre eu já tinha lido também. Eu prefiro pimenta.
Entendeu? Então você tem que ter a cúrcuma para ela fazer o efeito anti-inflamatório, antioxidante, ela tem que estar ativada pela piperina, pelo gengibre. Então tem esse macetinho. Lá em casa eu sempre faço essa mistura. Aí. E aí eu vou temperando tudo com essa cúrcuma ativada. Aí, mas a Nutri não gosta de pimenta, não, é com gengibre. Aí eu sou mais o. Eu sou louco da pimenta. Louco da pimenta. Eu também. Nossa. Você sabe que pimenta é termogênica, né? Ah, fantástico. Pimenta, ó, pimenta do reino, pimenta calabresa, pimenta do biquinho, tudo. Não, eu acho que eu tenho umas 25 pimentas em É, casa. rapaz, a pimenta que eu mais tô com dificuldade de achar que me amar é jalapeno. Nossa, essa é braba. Nossa. Ah, e antes que as pessoas falem assim, mas doutor, o senhor é gastrocirurgião, fez uma endoscopia, pimenta não dá gastrite? Não, gente, pimenta não dá gastrite. O que dá gastrite é a bactéria Helicobacter pylori, o que dá gastrite é refrigerante, bebida alcoólica, cigarro, abuso de anti-inflamatório, abuso de álcool, abuso de antibiótico. Pimenta não dá gastrite. Agora, se você come uma pimenta inteira, não tem como não Hum. arder, né? E aí que a galera fala assim que pimenta irrita o intestino. É, a pimenta do reino, ela pode irritar o intestino. Então, assim, se você tem um intestino irritável, que é assim, um intestino Isso, irritável, cara. não é legal você ir na pimenta do reino, não. Eh, as pimentas vermelhas, tipo malagueta, não são. É mais a pimenta do reino mesmo, a Entendi. branca e a preta. E quem tem colites, Uhum. existem diversos tipos de colite, tá, também não deve ir na pimenta não, deve evitar de fato. Bacana. E falando dos pilares hormonais agora. Os pilares hormonais. Os pilares hormonais, as pessoas pensam que vão ficar desequilibrados só na menopausa, quando a mulher está chegando perto dos 50 ou já passando, e o homem quando está batendo 60 anos. Primeiro que hormônio não é só hormônio sexual. Hormônio não é só testosterona, estriol, estradiol, estrona, progesterona, prolactina, e não são só esses hormônios. Então, eu tenho paciente de 24 anos que está em desarmonia hormonal. Hum. É, mas por quê? Porque dorme mal. Quando você, como eu falei, o grande maestro da nossa orquestra filarmônica chamada orquestra hormonal se chama melatonina. Uhum. E a melatonina, ela tem múltiplas funções. É o hormônio que te induz o sono? Sim, melatonina é um Uhum. hormônio que te induz o sono. É um hormônio que mantém você dormindo em sono mais pesado, na fase REM? Sim. Mas ela também é o hormônio que estimula o seu corpo por volta das 3 horas da madrugada a produzir o GH. Uhum. E o GH, que é o hormônio do crescimento, é importante em qualquer idade, porque o GH que faz a limpeza das células velhas no nosso corpo. Uhum. Então, se você não tem a melatonina, porque você está indo dormir todo dia tarde, depois das 11 horas da noite, ou dorme com a televisão ligada, quem dorme com luz dentro do quarto, esquece, não está produzindo melatonina. Não está produzindo. Então, se você não tem um pico de melatonina por volta de 1 hora da manhã, e para você ter esse pico de melatonina 1 hora da manhã, tem que ter dormido antes das 11 no escuro total, entre outras coisas. Você não vai ter um pico de GH por volta de 3, 4 horas da manhã. Não tendo um pico de GH, você também não vai demorar a não ter mais um pico de cortisol e testosterona pela manhã. E sem o cortisol, principalmente, e secundariamente a testosterona, quantas pessoas que você já ouviu falar isso aqui, ó? É aquela pessoa que acorda e fala assim: "Nossa, eu acordo, mas eu acordo 7 horas. Eu só pego no tranco mesmo lá pelas 10, 10h30 da manhã". Você já ouviu isso? Já. Nossa, é uma infinidade de pessoas. O que que é isso? É a pessoa que está atrapalhando o ritmo, o ciclo circadiano dela e está fazendo uma desarmonia hormonal. Então, pacientes jovens, vestibulandos, por exemplo, podem estar em desarmonia hormonal. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que harmonizar esse paciente. Então, o pilar da harmonia hormonal pode ser que eu tenha que fazer em pacientes muito jovens. E é Entendo. claro, homens acima dos 40 e mulheres acima dos 35 ainda tem uma outra coisa, que são os hormônios sexuais que começam a fazer declínio. Sim. Mulheres de forma mais rápida e mais precoce e o homem de forma mais lenta. Mas esse declínio, ele é, entre aspas, natural. Então, muitos defensores
da medicina mais tradicional se apoiam no fato que se o declínio é natural, devemos deixar acontecer. E isso não está correto. Você não tem problema nenhum. Entrei na andropausa, fiquei hipogonático aos 41 anos. Eu tô com quase 51 anos. Olha quanta coisa eu fiz nos últimos 10 anos. Eu fiz filha, eu fiz filho, eu olha quanta coisa que eu produzi, inclusive, modéstia à parte, produzi também para o mundo, né. Sim, E se eu não tivesse fazendo desde os meus 41 anos a reposição hormonal, eu não estava nem aqui falando com você, Igor. sim. Então não é errado, errado é não repor hormônio, errado é aceitar que esse declínio natural, você tem que aceitar e aos 50 anos você é um vovô, mas não é só um vovô, é um vovô com quase sem utilidade, É. ou uma vovó quase sem utilidade. Você vê muitos idosos aí sem autonomia, sem Sem nada, autonomia. Se eles tivessem feito atividade física de musculação, podia ter começado aos 50 e tivessem fazendo aos 50 uma reposição hormonal, eles não seriam idosos sem autonomia. Olha o custo que é um idoso sem autonomia para a sociedade, para o país. Olha o custo que é para uma família ele ter um idoso. E olha, eu não estou falando de idosos de perto de 100 anos, não. Eu estou falando de idosos de 75 anos, que hoje em dia nossa, eu não considero mais idoso. pô, Imagina uma pessoa de 75 anos sem autonomia. É um custo para a família, é um custo social, é um custo para o país. Poderia tudo isso ter sido evitado com atividade física, uma alimentação mais saudável e a harmonização hormonal quando estivesse chegando perto dos 50. manga. E a gente vê, muito dessas questões, né, por causa dessa questão da falta de harmonização, né, e aí vem a sarcopenia, vem, né, Sarcopenia. tudo mais. E você vê realmente os idosos hoje, tem muitos idosos novos, né, eu tiro tem o caso da minha família de pessoas com 60 anos que já estavam com problema ciático, já estava sarcopênico com 60 anos. Exatamente. E você sabe, um dos maiores medos da reposição hormonal vem de um artigo científico tão mal feito, um artigo científico que assim, criou tanta coisa errada, tanto conceito errado, e o artigo depois foi conceituado como um artigo mal feito, mas os ensinamentos dele ficaram e traz essa história de que reposição hormonal dá câncer. Hum, Aí, eu achava muito raso alguns anos atrás, quando eu ouvi a justificativa dos que defendiam a reposição hormonal, na época eu não tinha conhecimento para fazer reposição hormonal de ninguém, tá? Mas eu já achava que era muito importante fazer a reposição hormonal. Aos 41 anos eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas fazia a minha reposição. Mas o que falava antes, eu achava muito raso, mas não deixa de ter sentido. Por que que a pessoa com níveis normais de testosterona, de estradiol, de progesterona, aos 35 anos, ninguém fala que aquela pessoa vai ter câncer, e se eu mantiver essa pessoa até os 70, 80 anos com aqueles mesmos níveis dos 35 anos, vai dar câncer na pessoa. Não fazia lógica, mas esse argumento é uma argumentação muito rasa, que não tem cunho científico nenhum. Isso é o que se chama de sofismo, né, se eu não me engano. sim. É o sofismo. Assim, não, mas não é bem assim, tá. Mas hoje nós temos uma enormidade de artigos científicos mostrando que a harmonização hormonal, ela te protege contra inúmeras doenças metabólicas que vão te acelerar no envelhecimento e também te protege contra o câncer, tá? A reposição de testosterona em homens e, em alguns casos muito selecionados em mulheres, não leva ao aumento do câncer de próstata e nem o câncer de mama. Muito pelo contrário. Nós temos vários artigos na literatura. Essa é uma aula que eu dou, que é a aula que eu mais dou Brasil afora. Já me convidaram para dar essa aula sobre reposição de testosterona em vários lugares. E toda vez que eu vou dar essa aula, Igor, eu juro para você, eu passo uns 20 dias lendo os últimos artigos. Fantástico. Eu leio assim, cada vez que eu vou dar essa aula, eu leio aí pelo menos uns 25 artigos novos. E não tem relação com o câncer se você estiver mantendo doses fisiológicas,
de hormônios de reposição, ou seja, hormônio bioidêntico. Nós não estamos falando aqui para repor, eu tenho que repor farinha, então compra maisena. Aí não dá, eu não Nossa. reponho farinha com maisena. Sim. As duas podem ter até a mesma função ali em determinados pratos, mas eu não reponho farinha com maisena. Certo. Então, eu não reponho testosterona com gestrinona, não é assim não. Sim, perfeito. E os outros pilares? Agora já me perdi. Faltou aí o estresse, a ansiedade, né. Fala um pouquinho sobre estresse e ansiedade, que a Esse gente vê hoje muito, né. é, esse é o pilar que eu achava que ia ser o pilar mais difícil para me controlar, porque eu sempre fui um ansioso, um estressado de natureza, e foi o pilar que foi mais fácil de eu me controlar. Eu particularmente controlei o meu pilar estresse, ansiedade, com atividade física intensa, Hum, quando eu passei a fazer musculação de forma intensa, eh, e com leitura, porque eu sempre uhum. gostei de ler muito, e aí passei um período da minha vida que eu meio que abandonei livro e igreja. Mas não foi porque parei de acreditar na leitura, nem parei de acreditar em Deus. Foi por uma imbecilidade, pode ser uma palavra que a gente usa, mas para mim foi uma imbecilidade minha. Sim, Dar mais valor ao meu trabalho, a crescer na profissão, enfim. Quando eu voltei a ler, voltei a conversar com Deus, voltei a frequentar a igreja, passei a fazer atividade física de forma intensa, eu controlei meu estresse e minha ansiedade de forma muito tranquila, perfeito. mas cada um controla de uma forma. Eu Sim, eu tento ajudar o paciente da forma que eu sei, mas na nossa equipe hoje tem uma psicóloga e quando eu vejo que tem uma necessidade ali da intervenção dela, é é essencial. E sim, às vezes, o paciente precisa de um psiquiatra, o paciente precisa de uma medicação para controlar aquela ansiedade sim. excessiva dele. Você sabe, a maioria dos pacientes ansiosos, eles têm problemas intestinais. Hum, Então, muitas vezes eu já vários pacientes meus, quando eu consegui botar o intestino mais equilibradinho, a ansiedade do paciente, aquela compulsão por doce, porque a ansiedade leva à compulsividade alimentar, sim, principalmente por sim. doce, sumiram, sumiram. Então, esse é um pilar, que cada paciente a gente trabalha de uma forma. E a gente tem que pedir ajuda para a equipe multidisciplinar. Não dá para trabalhar sozinho, não, esse pilar. Perfeito. E o pilar, o oitavo pilar? O oitavo pilar, cara, eu achei tão bonito o dia que eu teve um. Eu não vou esquecer. Eu tinha, acho, mais ou menos uns 20 anos que eu não ia numa missa. Mas eu gostava muito de ir na missa quando eu era jovem, né, e fui até coroinha, durante 7 anos eu fui Oh, coroinha. Eh, e aí, na primeira missa que eu fui depois de mais velho, mais maduro, nesse processo aí que eu venho aí dos 41 anos pra cá, né, nesse processo de me tornar um pai melhor, um marido melhor e uma pessoa mais saudável, esses são os principais objetivos que eu tinha, que eu coloquei para mim aos 41 anos. Aí eu fui na missa ali eu sou católico, tá? E adoro as igrejas protestantes, eu adoro ir em culto, a Igreja Batista é sensacional, a Lagoinha é sensacional, a Presbiteriana é sensacional, falando das que eu já fui que conheço. A Universal é muito legal, cara. Eu tenho inclusive um grande amigo e paciente que é bispo da Universal aqui em Vitória. verdade. E aí quando eu fui na missa, depois de quase 20 anos sem ir na missa, primeira coisa na missa é pedir perdão. Eu falei: "Nunca tinha percebido que era isso". Para mim a missa era uma coisa automática. A missa, na verdade católica, é uma oração. A missa, na verdade, é um rito de oração. É Uhum. uma oração do início ao fim. Que aí a missa é muito bonita, cara. A missa é muito bonita. E aí você sai dali, parece que você sai energizado e disposto a não errar. E quando você sai disposto a não errar, você erra menos. Claro que você vai errar. Então é isso aí que me fez eh, ficar muito, gostar demais. Uma outra coisa que me fez voltar para a igreja, eu tenho meu irmão mais novo, Samir, e 8 anos mais novo, né, a gente perdeu, assim, muito aquela intimidade depois que ele casou, eu casei, perdeu aquela intimidade de Uhum. irmão que dormia no mesmo quarto antigamente. E aí um belo dia eu percebi que ele e a mulher dele estavam indo direto na igreja, que eles estavam frequentando a igreja
falando coisas legais. Aí aquilo falou assim: "Pô, eu também vou". Ele não sabe não, na hora que ele ouvir isso, ele vai saber. Ele foi, sem falar uma palavra comigo, a pessoa que mais me incentivou, falou assim: "Pô, eu vou para a igreja também, Legal, vou para a igreja também", porque o Sami evoluiu muito, quando ele começou a ir para a igreja. As coisas que ele fala com a gente estão mais sábias, e a bacana. única coisa que ele está fazendo diferente é ir para a igreja. Aí eu fui também, e era isso mesmo, muito legal. Então eu acho assim, eu incentivo todo mundo a procurar Deus de alguma forma, tá. Eh, Durante os 20 anos que eu fiquei afastado da igreja, e eu não sou um cara que vai na igreja toda hora não, tá. Tô tentando ir uma vez por semana, pra você entender, eu quero ir mais. Mas durante os 20 anos que eu fiquei, afastado da igreja, eu falava uma frase assim: "Cara, você não precisa ir na igreja para acreditar em Deus, para ter fé, para ser cristão". Não é mentira isso, Sim, mas não é uma verdade absoluta. sim. Quando você vai na sua igreja, quando você ouve a palavra de um pastor que estudou, que tem experiência para aquilo, quando você troca informação, quando você troca calor com as pessoas que estão ali na igreja, com as pessoas que também têm a mesma intenção que você, Sim, que é de melhorar e servir a uma comunidade, exato, você sai de lá melhor, você sai de lá mais exato. incentivado. Então, ir na igreja, que é o templo, é importante sim. Sim, Então, eu falei durante anos da minha vida que não tinha importância nenhuma ir na igreja. E está na Bíblia, até Jesus Cristo frequentava o templo, sim, sim. entendeu? Então, eu era um idiota falar que É não isso. precisava ir na igreja. Então, e assim, independente de religião, né, nós temos corpo, alma, espírito, né, e é um alimento, né. É o alimento. A gente não tem que comer o alimento para alimentar o corpo, né, a nossa fé também é alimento. Eu, né, sou batista, já frequentei a católica também, já quase fiz eucaristia, Ah, eu bacana. quase fiz eucaristia, minha irmã fez crisma. Mas assim, é uma forma de a gente, além de se alimentar, né, vivermos em comunhão, né, a gente temos a comunhão ali com os membros, com os irmãos da igreja, e também a questão de, eh, saber que tem sempre algo maior do que a gente. Tem. Aliás, é isso que eu falo quando eu sei que um paciente meu não é cristão ou enfim, eu falo assim: "Cara, mas você tem que admitir que tem algo maior do que a gente". Exato. S Se a pessoa entender que só de se conectar com algo maior que a gente, já facilita muito, Já. facilita muito. Cara, e é impressionante, eu não sei explicar ainda, né. Paulo Vieira fala que não é que a fé é muito explicada pela neurociência. A neurociência está cada dia mais explicando a a fé. Aí o Paulo Vieira, num das imersões que eu fiz com ele, passou algumas frases bíblicas que ele falava assim, ele falou assim: "Olha, leia essas frases todo dia de manhã, e você vai ver como que a sua vida vai mudar". Tá, ok. Vi uma palestra maravilhosa lá de um neurocientista renomado, premiado internacionalmente, uma palestra de 3 horas. Ok, eu sou um cara da ciência, então acredito muito na ciência. Mas falei assim, essas frases, caramba, mas como eu quase tudo que o Paulo Vieira falou deu certo pra mim, falei assim, eu vou anotar essas frases e vou ler essas frases todo dia de manhã. Gente, vocês não têm noção o efeito que faz em mim. Espero que faça o mesmo efeito em todo mundo. Eu posso ler as frases aqui? Pode, claro. Cara, se eu chorar vai ser feio. Não, eu me emociono com essas frases, porque elas fazem um efeito em mim, cara, que nem eu acreditei. Então, todo dia quando eu acordo, meu celular já até me avisa. São todas frases retiradas da Bíblia, tá? Onde a planta de meus pés tocar hoje, o Senhor me dará a vitória. Consagro a ti, Senhor, a minha vida, minha família e os meus negócios. Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha casa e minhas mãos, e tudo que eu fizer dê muitos frutos. Sou herdeiro de Deus, sou filho do Deus vivo, tudo posso naquele que me fortalece, sou a imagem e semelhança de Deus, eu já venci pelo sangue do Cordeiro. Se Deus é por mim, quem será contra? Eu, que sou fiel a Deus, serei ricamente recompensado. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Deus me presenteia com riquezas e me capacita a desfrutar de tudo isso. E a última, que eu acho sensacional, que é: Deus tem planos de me fazer prosperar, planos de esperança e de um futuro extraordinário. Fantástico. Cara, todo dia eu leio isso. E detalhe,
Quando eu esqueço de ler e lembro na hora do almoço, Não, eu percebi o que tinha acontecido. Tava faltando alguma coisa para mim de manhã. Se faz um efeito psicológico ou não em mim, eu não vou entrar nessa briga. Eu acredito que o efeito é não Deus faz, mesmo, lógico. mas se fosse só psicológico, em mim funciona, tá, gente? Mas tanto hoje, né, tá tendo estudo, tanto com relação à parte espiritual, mas hoje tem neurociência, tem ciência quântica, tem várias coisas A que física quântica e a neurociência tá provando praticamente tudo da exato, fé. Tá exato, provando praticamente tudo da fé. exato. Leiam sobre física quântica e neurociência, que vocês vão ter surpresas. É fantástico. Doutor, a gente vai conversando aqui e vai É, embora a o gente tempo, né. eu falo muito. Não, mas é um papo Deu agradável, 1h10, olha só. mas eu quero agradecer mais uma participação. O senhor já é de casa, então Isso aí, meu amigo. é sempre um prazer ter o senhor aqui. Eh, abrilhanta cada vez mais, né, e traz conteúdo novo, conteúdo polêmico também, Ah, mas não quero criar né. polêmica não, gente. Mas, assim, realmente o bom é que a galera realmente fica esclarecida, conhece muito mais, e informação é tudo, né. A própria Bíblia ela fala, né: "Conhecer a verdade libertará", Isso aí. não é verdade? Então, assim, isso em todos os aspectos da vida. Se você conhece como você ter uma vida mais saudável, mais, né, longeva, consequentemente, se você colocar em prática aquilo que só o conhecimento, sem a prática também você não consegue chegar no resultado. Conhecimento sem ação. Paulo Vieira fala sempre Com assim, ó: certeza. "Conhecimento é importante, conhecimento sem ação não vale para Não nada, vale nada. não vale nada". E eu, infelizmente, conheci muitas pessoas que foram muito importantes na minha vida, que eram abundantes em conhecimento, em leitura, mas não botaram em prática, não tiveram a ação, e foram embora dessa vida sem fazer o que deveriam ter feito. É verdade, né. E é aquilo, é sobre transbordar, né, doutor, porque, até Paulo Vieira fala muito sobre muito conhecimento acumular vira obesidade mental, né. Obesidade mental. E aí sempre é o quê? Sobre transbordar para as outras pessoas, porque se você retém o conhecimento, você é egoísta. Tem tantas pessoas precisando desse conhecimento para se libertar, para sair de algum momento e tudo mais, você está sendo egoísta retendo para você, né. É. E aí, esse momento que nós temos aqui justamente para a gente transbordar na vida de vocês, para que vocês consigam ter cada vez mais conhecimento, ter cada vez mais saúde e só tenho a agradecer, doutor. Faça suas redes sociais como a galera te conhece. É, eu tenho o meu Instagram, né, na verdade, é a minha principal rede social, onde é mais fácil me encontrar, que é o DR Paulo Mansur underline. DR Paulo Mansur underline. É fácil de achar. Eh, a eu nem sei qual é o meu Facebook, que tem tempo que eu não entro nele, mas tem o Facebook. Né. Tem lá o Facebook, que eu acho que é DR Paulo HN Mansur, mas também é muito fácil achar. Tem meu site, que é o Dr. Paulo Mansur Emagrecimento. Acha também fácil lá no Google meu site. Fantástico. Galera, muito obrigado por vocês estarem aí presente, conhecendo cada vez mais um pouquinho da história do doutor Paulo, tendo esse conhecimento. Já compartilha, já manda para aquele amigo, aquela amiga que está realmente precisando desse conhecimento. E lembre-se sempre, 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 clique no sininho, ative as notificações para que você consiga receber realmente todos os próximos capítulos e as novidades que vêm por aí. E lembre-se sempre, galera, saúde sempre em primeiro lugar.